Debate Urbano. Começa agora mais uma edição do Debate Urbano. No programa de hoje, eu recebo o senhor Aldemir Freire, que é chefe da unidade estadual do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Senhor Aldemir, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Um bom dia. Bom dia. Vamos falar de economia. Eu gostaria, senhor Aldemir, para começar a nossa conversa, que a gente fizesse, o senhor fizesse, para nós, uma avaliação da economia do nosso estado a partir dos anos 2000. Como foi, Como se comportou a economia potiguar? Olha, o estado viveu um longo período de crescimento que vai de aproximadamente 2003 até 2014, puxado sobretudo por aumento da renda da população, puxado pela geração de empregos formais. O estado gerou quase 230 mil empregos formais nesse período, puxado pela expansão de crédito e puxado pela redução da pobreza e da desigualdade. Então você teve mais emprego, mais renda, mais crédito, menos pobreza, menos desigualdade. Isso promoveu o crescimento de alguns setores de forma espetacular. Você pega o setor de comércio do Rio Grande do Norte, cresce bastante, cresce a uma taxa de 6, 7% ao ano. A construção civil do estado cresceu significativamente nesse período também. Esse ciclo de crescimento sofre um baque grande nos anos de 2015 e de 2016 em função da crise econômica brasileira. Então, 2015 e 2016, as vendas do comércio caem, as vendas do serviço caem, o desemprego no estado aumenta. Das 230 mil vagas formais de emprego que a gente tinha tirado, a gente perde aí uns 27, quase 30 mil vagas. Então, a gente ainda manteve um saldo, mas perdeu-se um quadro, um volume grande de empregos formais. As finanças públicas entram em crise, tá aí o atraso das contas do Estado, e agora em 2017 vive-se um momento de relativa estabilização para alguns setores, numa expectativa de uma retomada que possa se ter lenta, gradual e desigual entre os vários setores. O IBGE divulgou essa semana, agora no último dia 29, uma pesquisa falando sobre a renda. Qual o resultado dessa pesquisa? O que é que foi diagnosticado? O IBGE já vinha diagnosticando uma redução da desigualdade tanto no país quanto no estado. O aumento do salário mínimo, o aumento de emprego, sobretudo na construção civil, mas para as classes mais baixas, e programas como Bolsa Família tinha dado uma aliviada na renda da população e tinha diminuído a desigualdade. Mas nós ainda temos um problema de desigualdade grande. Para você ter uma ideia, os 10% mais pobres do estado, a pessoa precisa trabalhar, quem está nos 10% mais pobres do estado precisa trabalhar 20 anos para receber o salário de um mês do 1% mais rico. Além dessa desigualdade de classe, ou seja, entre os 10% mais pobres e os 10% mais ricos do estado leva quase metade de toda a riqueza. Ou seja, se você tivesse um bolo com 100 pedaços, 10 ficava com metade e 90 ficava com a outra metade. Além dessa desigualdade, você tem a persistência de uma série de outras desigualdades. Homens ganham mais que mulheres, brancos ganham mais que negros, quem mora na capital ganha mais do que quem mora no interior, quem mora no urbano recebe mais do que quem mora no rural. Você tem desigualdade entre renda de quem tem nível superior e quem não tem. Aí você pode dizer, não, mas é justo que quem tenha nível superior tenha um rendimento mais alto do que quem tem só o fundamental, por exemplo. Sim, mas aí nesse problema nós precisamos avançar no acesso ao nível superior. O acesso ao nível superior precisa ser universalizado e precisa ser mais democratizado. O que nós tivemos anteriormente de ampliação do acesso ao nível superior e da interiorização, se você olha hoje a educação superior no estado é muito mais interiorizada do que era há 15 anos atrás e o número de acesso também é muito maior. Com as restrições orçamentárias vigentes no modelo atual, esse programa, ou seja, de expansão do acesso, de interiorização do acesso, me parece que está sob risco. Senhor Aldemir, e como se comporta a economia potiguar hoje com relação a emprego? A crise de 2015 e 2016, ela
gera um aumento do desemprego, a taxa de desemprego cresce e cai o número de empregos formais. A partir agora de 2017, você já vê a taxa de desemprego encolhendo, né, reduzindo-se, e você um aumento das ocupações. Todavia, quando você abre quem é que está aumentando de ocupações, não é o emprego formal. Você está aumentando as ocupações, ou é o empregado sem carteira assinada, ou é o trabalhador por conta própria. Ou seja, no geral, o que está se aumentando é o bico. Uma crise prolongada levou as pessoas elas precisam sobreviver. Então, levou-as ou a aceitar trabalhos empregos sem carteira assinada, com poucas horas de trabalho ao longo do ano, ou do mês, ou a fazer bicos de vendas, de porta em porta, vendas de... Então, você cresceu essas duas características. A reforma trabalhista tende a acentuar esse problema, de você crescer. Então, se a gente criou mais de 200 mil empregos na série 2002, 2014, eu não vejo nos próximos 10 anos, dentro do modelo atual, condições para a gente gerar mais de 200 mil empregos formais no Estado, como nós geramos na década passada. Me parece que a reação, pelo menos que está acontecendo até agora, e a reação sob o novo marco da reforma trabalhista, será o crescimento de empregos parciais. A que o senhor atribui esse pequeno avanço, né? essa retomada ainda sensível da economia? Olha, a economia está começando a sair da crise. Você teve uma redução, como você teve uma safra grande de grãos esse ano, você teve uma queda do preço dos alimentos. Depois, a própria recessão leva os preços a subirem menos ou a cair, porque você não vai aumentar o preço do seu serviço se você não está vendendo, né? Então, você teve uma redução a própria crise levou a inflação a um patamar sob controle. Isso abriu brecha para que o Banco Central reduzisse os juros. Então, com uma inflação mais baixa, com queda de preço de alimentos, com juros mais baixos, e a própria crise em si, ela naturalmente, ela leva a uma retomada. Então, você começa a ter uma retomada que ela é muito lenta, muito desigual, alguns setores com algum crescimento e outros não. E aqui no Estado, a gente tem um agravante porque você tem um Estado em crise com um atraso de salários. Então, a nossa retomada aqui no Estado, ela vai acontecer de forma mais difícil e mais lenta do que a própria retomada do país. Nesse cenário, quais são as expectativas para os próximos anos, especialmente para quem está entrando no mercado de trabalho agora? Olha, a situação hoje é difícil você fazer previsões hoje, mas assim, eu vejo o país algum crescimento em 2018 da ordem entre 2% e 3%, e vejo esse tipo de crescimento aí para os próximos anos dentro dos marcos atuais, a menos que você tenha uma eleição em 2018, você mude o modelo, mas nesse modelo que eu vejo aí, eu vejo o Brasil crescendo pouco e a capacidade de geração de emprego menor do que aquela que ele teve em anos anteriores. Então, vamos sair da crise, mas nós não estamos saindo na direção de um crescimento rápido, de expansão do emprego, de aumento da renda, de redução de desigualdade. Eu vejo a gente ainda com bastante dificuldade no avanço nesses indicadores. Então, o perfil, né, de pequenos negócios próprios, como a gente falou, vai continuar aí para os próximos anos. A expectativa é essa. Provavelmente. Ou seja, claro que você pode ter empregos para alguém com muita qualificação. Na área tecnológica é uma tendência também na prestação de serviços, na área de prestação de serviços de saúde, aqueles ligados ao envelhecimento da população. Então, você tem algumas áreas com mais expectativas e com melhores oportunidades do que outras. Para a indústria, vai ser mais difícil. Ok, eu recebi no debate urbano de hoje o senhor Aldemir Freire, que é chefe da unidade estadual do IBGE. Senhor Aldemir, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. E o debate urbano de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima semana.
Debate Urbano.